Olá, graças e paz, mais uma manhã com vocês neste quadro Café com Reflexão. E antes de começarmos, eu gostaria de estar afirmando aí com vocês, não é? Esta pauta e esta proposta de sempre. E os que não são inscritos, façam sua inscrição no canal, compartilhe, não é? Visualize a página, deixe aí os seus likes. A importância de vocês estarem visualizando a página é que o próprio Face, o próprio YouTube, ele vai compreender que de fato vocês não são membros meramente inscritos, mas são participantes. E isto traz uma relevância muito grande para que a gente continue nesta proposta. Ainda assim, o canal não é monetizado, não temos menor pretensão, mas sobretudo gostaríamos que o maior número de pessoas pudesse estarem se inscrevendo, visualizando, porque a proposta desse canal foi esta mesmo de ser instrumento de bênção na vida de cada um de vocês, não é? Principalmente neste tempo de pandemia. Então a gente fez aqui um ano de canal, pouco semanas atrás, e com isso a gente então pôde lograr êxito nesse propósito, porque aquilo que foi criado para assistir a um grupo bem ínfimo de irmãos na igreja tem alcançado aí pessoas que estão até fora do país, e isto de alguma forma traz para a gente uma responsabilidade e até uma busca de querer fazer melhor, mas o melhor vai depender de vocês mesmos. Quantos mais pessoas, quantos mais inscritos no canal, mais a capacidade de a gente estar aperfeiçoando para conduzi-los, não é? E para estar sempre trazendo uma palavra de motivação, uma palavra que possa edificar a vida de vocês ou mesmo levá-los a refletirem sobre muitas questões. E hoje eu gostaria de ler para vocês 1 Samuel capítulo 13, versículo 14, que diz assim: Porém agora não subsistirá o teu reino. É o próprio profeta Samuel falando para o rei Saul, e já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. E já lhe tem ordenado o Senhor que seja capitão sobre o seu povo, porquanto não guardastes o que o Senhor te ordenou. A gente vai pegar aqui este ambivalismo, não é? O rei Saul e Davi. Um rei que fora eleito pelo povo, um rei que, do ponto de vista da própria narrativa bíblica, excedia a todos em altura e em beleza, um rei que, aos olhos do povo, podia sim ser eleito como sendo um rei votado, um rei que tinha aqui esta possibilidade de estar agradando a nação. É o período que a gente vai perceber aqui democrático da nação de Israel. A nação quer um rei e Deus permite este rei. Só que este rei tem um problema. Este rei ele não tem disposição, e essa disposição está no âmbito da obediência, da subserviência e da capacidade de ter esta postura de obedecer a palavra de Deus como regra e como padrão para o seu sucesso no reinado. E com isto aqui ele acaba de fazer algo totalmente que transgrediu todos os preceitos e conceitos de Deus, e o próprio profeta chega até ele já lhe propondo mesmo tirar-lhe o reino, e propondo mesmo que já havia escolhido para si um homem segundo seu coração, não é? E que já tinha pego este homem até para constituí-lo como sendo capitão do seu povo, porquanto o próprio rei que for eleito pelo povo não teve aqui a sensibilidade da observância da palavra de Deus ou de guardar a palavra de Deus. E quem a gente vai pegar aqui como sendo o homem segundo o coração de Deus proposto por Samuel? Davi. Agora, por que a Bíblia, irmãos, está descrevendo Davi como um homem segundo o coração de Deus? É uma das questões que sempre tem levado pessoas a estarem elaborando conceitos, elaborando teses, elaborando sermões, ensinos para dentro da igreja. E eu não vou dizer que estão errados, porque não, a Bíblia ela te dá muitas informações em cima de um pequeno texto,
mas tem pessoas que usam este termo até para coisas descabidas, mas quando o próprio conceito aqui do Samuel propondo Deus a estar levantando o homem segundo o seu coração, né? Ele está levantando Davi, e esse Davi ele tem esse coração segundo o coração de Deus. Agora, a pergunta mesmo é esta, por que Davi tinha este coração segundo o coração de Deus? E a resposta é porque Davi tinha um coração no lugar certo. Simples assim. Se a gente quiser elaborar isso de uma forma muito requintada, muito dialética, fazendo a exegese mais profunda do texto, a gente vai escrever um livro em cima desta frasezinha aqui, homem segundo o coração de Deus, mas a resposta ela é muito simples também, não precisa nem de trazer aqui uma elaboração muito requintada, muito profunda, muito dinâmica, muito com exegese, mais simples, porque Davi ele tinha o coração no lugar certo. E quando a gente pega Davi aqui mesmo, Davi ele tem uma disposição, a disposição é de fazer a vontade de Deus mesmo, e aquilo para o que Deus o constituiu, ele foi capaz de executar tudo. E analisando esta referência bíblica mesmo, talvez seja o grande problema de boa parte de nós, pois é meio complicado afirmar ter o coração no lugar certo, porque estamos envoltos de muitas circunstâncias e de muitas propostas e de muitas nuances de vida, não é? Deus não quer homens perfeitos, ele aperfeiçoa homens. E aqui a nação olha para Saul, vê um homem perfeito, e aqui quando olha para Davi, é um homem de semblante gentil, a Bíblia está falando, não tinha uma estatura muito grande, provavelmente fosse até um jovem de baixa estatura e de sarda, rosto sardento, mas é o homem que Deus escolheu. Deus, ele está a fim de aperfeiçoar homens. Deus não quer homens santos também. Deus santifica homens. Deus não quer homens justos. Deus justifica homens, não é? O homem perfeito fora de Deus simplesmente não existe. É uma tentativa totalmente, eu diria, antagônica e proposital contra Deus quando o homem busca esse conceito de perfeição fora de Deus. Toda tentativa de perfeição fora de Deus é pura especulação e, além de pura especulação também, eu diria que pode ser até pura profanação, porque a gente pega um cristão que foi remido, foi lavado, foi regenerado, foi santificado, foi regenerado pelo sangue de Jesus, e depois pega um homem secular, um homem que, do ponto de vista dos que estão olhando, olha para ele e o vê perfeito, em detrimento do cristão, compara com o cristão, ou talvez põe até numa dimensão maior do que a do cristão, a gente vai perceber que há um tipo de especulação, de profanação nesta proposta. Por isso, aqui Davi está sendo chamado, é homem segundo o coração de Deus, porque ele tem esta disposição de pôr o coração no lugar certo, e ter o coração no lugar certo é ter o coração, é até interessante, porque daqui agora a coisa começa a complicar, vazio de vaidade, é ter o coração vazio de religiosidade, é ter o coração vazio de autossuficiência, é ter o coração vazio de malícia, é ter o coração vazio de preconceitos, e é ter o coração vazio de amargura, tudo que a gente não encontra em Davi. Davi ele tinha tudo para ser um homem amargurado, enquanto seus irmãos mais velhos tinham ali reconhecimento do próprio pai, Davi tinha que pastorear o rebanho, não é? Enquanto Samuel vai ungir um dos filhos de Jessé para ser o rei de Israel, Davi foi esquecido. Então ele tinha aqui, do ponto de vista terapêutico, toda a proposta para ser um homem depressivo, um homem angustiado, um homem perturbado, mas Davi ele não tem nada disso, ele tem um coração totalmente perfeito, ele tem um coração totalmente maleável, ele tem um coração que é totalmente desprovido de vaidade, de religiosidade, de autossuficiência, de malícia, de preconceitos e de amargura. O homem imperfeito, ele é vaidoso, ele é arrogante, ele é prepotente, não é? O homem aperfeiçoado é totalmente o oposto. Então, por isso que a Bíblia está nos chamando
para sermos aperfeiçoados para toda boa obra. E ainda é o próprio Paulo que está falando. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes no Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão, quando ele está escrevendo aos Coríntios, 15:58, mas posterior ele está falando também aperfeiçoado para toda boa obra, não é? E neste contexto devemos compreender justamente isto. Este Davi, ele não é um homem perfeito, mas por estar com o coração no lugar certo, o que ele consegue perceber com muita facilidade é a misericórdia de Deus, a graça de Deus, a compaixão de Deus, benevolência de Deus, a capacidade de Deus pegar aqui estes que do ponto de vista secular ou do ponto de vista dos homens mesmo, não é? Tem valor, e aqui estes também que do ponto de vista do homem secular, do homem mesmo, até dentro da igreja a gente vê isso, não é? A gente reputa em segunda instância ou segunda proposta porque parece não estar aliado com aquilo que o líder quer, mas a Bíblia está chamando homens segundo o coração de Deus mesmo, e todas as vezes que a gente perceber alguém sendo constituído de fato e de verdade por Deus, a gente vai encontrar neste homem este vazio de tudo e esta capacidade de perceber que a perfeição ela é alguma coisa que pode prejudicar a sua estrutura diante de Deus, porque quando eu falo eu sou perfeito, eu estou atestando as minhas qualidades por mim mesmo, mas quando eu estou falando eu sou aperfeiçoado, eu estou atestando as qualidades de Deus na minha vida, e aqui tudo que Davi compreende são as qualidades de Deus na vida dele mesmo, quando ele é chamado. Já falei para vocês das 3 unções de Davi, não é? Davi ungido para matar o gigante, Davi ungido para reinar sobre 2 tribos, e depois Davi ungido para reinar sobre todo Israel. E assim, irmãos, você se dispõe ao propósito de Deus? Porque ter o coração, segundo o coração de Deus, é ter o coração no lugar certo. Ter o coração no lugar certo é ter o coração em Deus, é não ter um coração vaidoso, é não ter um coração arrogante, não ter um coração prepotente. Talvez o porquê de o cristão ter que escolher entre 2 questõezinhas básicas que, hora ou outra, a gente está percebendo dentro de nossas igrejas, não é? Ter razão ou ter Jesus. E a gente sempre percebe a boa parte das pessoas fazendo opção pela razão, não é? Porque o meu nome ele não pode ser maculado, a minha ficha não pode ser maculada, eu tenho que ter uma ficha limpa, eu tenho que ter aqui, e eu ouvi isso aqui, né? E todos vocês acompanharam isso em cenário nacional mesmo, eu tenho que ter aqui um dossiê da minha carreira que mostra a minha dignidade e a minha capacidade. Só que para Deus tudo isto não tem relevância nenhuma. E talvez muitos de nós, como eu falei, está tendo problema mesmo, porque quando chega no momento de fazer a escolha ter razão ou ter Jesus, a gente faz escolha por ter razão. Ter razão é admitir a sua perfeição. Você é perfeito. Ter Jesus é admitir que pode e que quer ser aperfeiçoado por Jesus. Ter o coração no lugar certo é ter o coração segundo o propósito de Deus e não segundo o propósito do homem. E assim, muitos de nós hoje, infelizmente, por esta compreensão não exata mesmo do que é o reino de Deus e por esta hipervalorização da igreja como instituição, não é, como organização, como sistema, e aqui um sistema poderosíssimo mesmo, os homens estão buscando mais pela perfeição do que pelo ser aperfeiçoado, mais pela razão do que por ter Jesus. E eu diria que hoje falar, olha, você tem que ter um coração alinhado com o coração de Deus, segundo o coração de Deus, então você tem que ter um coração aqui que esteja no lugar certo, é muito complicado, porque ter o coração no lugar certo significa que você tem que abrir mão de muitas coisas que talvez você venha fazendo, praticando,
e que não tem um aval de Deus e que de alguma forma não agrada ao reino de Deus, os propósitos de Deus. Então, ter o coração segundo o coração de Deus também significa servir para os propósitos de Deus. E aqui Deus ele nunca vai pegar um homem arrogante para servir aos seus propósitos, porque a Bíblia está falando que a premissa, não é um coração contrito e quebrantado, este Deus não despreza. É bem uma premissa mesmo para todo segmento dentro da igreja, pegando aí o pastor, pegando os obreiros, pegando os membros, pegando os novos convertidos. Então, um coração contrito e quebrantado e um coração que tem a disposição de estar no lugar certo. Não é um coração que esteja em você mesmo, mas é um coração que esteja em Deus, coração que esteja disposto a cumprir os desígnios e os propósitos de Deus na sua vida. Com isto, quero deixar aí para você esta reflexão. Medite bem nisto, põe o seu coração no lugar certo, tira ele destas coisas que não traz aí uma edificação sólida e consistente para a vida eterna. E daí, ainda na próxima ministração, eu quero estar falando um pouquinho mais de ter o coração no lugar certo. Mas, por enquanto, quero deixar aí para vocês, mais uma vez, beijo na alma, beijo no coração e compreenda. Tenha um coração segundo o coração de Deus, tenha um coração no lugar certo. Deus vos abençoe, rico e abundantemente, amados.